Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula do Start Digital. Nessa aula nós vamos falar sobre propósito. Isso mesmo, propósito. Para isso eu vou te contar uma história. Essa aula ela não estava nem programada para existir aqui no nosso roteiro, porém aconteceu algo que me chamou a atenção e eu falei, a gente tem que ter essa aula. Hoje, enquanto eu vinha para o escritório para gravar essas aulas, eu peguei um Uber que me trouxe até aqui e ele veio conversando comigo durante o caminho todo. Normalmente eu vou conversando para mim, sabendo, conhecendo a pessoa e tudo mais, trocar experiências ali e entender um pouquinho sobre o outro, né? Às vezes algumas pessoas precisam de algumas palavras boas no dia delas e você pode ser essa pessoa que vai entregar coisas boas, né? E foi então que ele começou a contar a história dele para mim. Sustentava uma família, cerca de 40 anos já, um tom de voz forte, uma boa comunicação. E ele começou a me contar que durante a pandemia tudo mudou na vida dele. Durante a pandemia ele trabalhava em 2 empresas e foi nesse período que ele começou a se questionar sobre tudo na vida dele. Ele viu que ele estava se esforçando muito durante todo esse tempo ali de trabalho nessas 2 empresas. Ele tem que sustentar uma família, tem toda uma responsabilidade, mas ele estava se sentindo assim realmente sem propósito na vida. Realmente aquele por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, por que eu estou vivendo isso que eu estou vivendo. Ele estava tão imerso naquela corrida dos ratos, de eu preciso ganhar dinheiro para pagar as contas no final do mês, pagar os boletos, sustentar a casa e tudo mais. Ele estava tão imerso nisso tudo que ele não conseguia perceber ao entorno dele. Ele estava realmente preso dentro das empresas e nessa corrida toda que a maior parte de nós estamos. E durante a pandemia ele se fez esses questionamentos. Ele pensou, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou vivendo assim? E foi então que ele percebeu que ele estava vivendo da maneira errada, ele não estava sendo livre. E foi então nesse período de pandemia que ele se questionou sobre tudo isso. E ele disse para mim que ele só esperava um dia após o outro até chegar a vez dele. E isso foi um questionamento muito forte que ele se fez, né? Então você ficar esperando ali o final da sua vida é algo muito triste. Ele percebeu que ele não estava vivendo. Foi então que ele começou a ler alguns livros diferentes, como Quem Pensa Enriquece, Milagre da Manhã, Mais Esperto que o Diabo. Então ele começou a estudar um pouco desses livros e também a Bíblia. E ele percebeu que muitos desses livros tinham um embasamento sobre a Bíblia. Foi então que ele encontrou a história de Salomão. Salomão era exatamente o dono de todas as riquezas ali no seu reino, um dos caras mais poderosos e mais ricos que já existiu nessa terra. E Salomão se fazia esses mesmos questionamentos. O porquê eu estou aqui, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E um dos maiores medos de Salomão era deixar todas as suas riquezas para um tolo. E foi então que ele se fez esse questionamento. Será que eu estou sendo um tolo? Porque Deus já nos deixou todas as riquezas dele. Ele já nos entregou tudo aqui. Só que às vezes nós somos tolos e não estamos sabendo aproveitar tudo isso. Então ele chegou a essa conclusão de que ele não estava sendo livre, ele não estava vivendo da melhor forma. E então ele saiu dos 2 empregos, das 2 empresas e falou, eu vou viver agora, vou viver e vou ver no que vai dar. E é lógico que a esposa dele se enfureceu, mas ele passou esse tempo estudando, planejando e pensando em quais seriam os próximos passos. Foi então que surgiram algumas oportunidades de trabalho, ele começou a trabalhar com Uber e começou a realmente ter a sua própria liberdade e autonomia para fazer o que quisesse. Foi então que ele me falou que não existe dinheiro. Existe tempo. A gente troca tempo por dinheiro o tempo todo. Existe um filme que fala exatamente sobre isso, que o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem na nossa vida. Então a gente troca o nosso tempo por dinheiro o tempo todo. E ele chegou nesse ponto de reflexão e eu achei muito interessante. A questão do não existe dinheiro, só existe o tempo que nós trocamos por dinheiro. Então é a nossa moeda de troca. Hoje o nosso tempo é a coisa mais valiosa que nós temos. Então aproveite o seu tempo aqui, seja intencional em tudo que você fizer. Ele começou a estudar sobre investimento, sobre crescimento, sobre empreendedorismo e agora ele já está vivendo de uma outra forma. Dá para você sentir no tom de voz da pessoa a alegria que é você se sentir livre. E uma das outras frases que ele me falou também foi: a sua loucura é a minha salvação. Porque a sua loucura é a minha salvação. Quando ele falou isso, eu fiquei, como assim a sua loucura é a minha salvação?
Porque a maior parte das pessoas que encontram o seu propósito, que estão vivendo de acordo com aquilo que é para elas viverem, essas pessoas às vezes parecem muito loucas para os outros. Então as pessoas que vão te olhar de fora, às vezes vão achar que esse cara tá ficando maluco, tá ficando louco. Foi assim que olharam para ele quando ele decidiu largar o emprego dele. Quando eu decidi que eu não ia ser mais CLT, que eu ia entrar para o mercado digital e comecei a estudar e me aprofundar nessa área mesmo, nossa, a maior parte das pessoas pensou, isso aí não vai dar certo, isso aí é loucura, isso aí, imagina, você acha que isso aí dá certo, trabalhar com internet? E hoje as pessoas já conseguem reconhecer mais que o trabalho com internet é um trabalho grandioso, é um trabalho com inúmeras possibilidades. Então hoje já se tem um reconhecimento a mais sobre isso. Porém, as pessoas ainda assim, quando você começa a criar um conteúdo, quando você começa a falar sobre coisas novas, coisas que estão fora da caixinha de pensamento delas, você vai algumas vezes ser visto como louco. E às vezes a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa. Você vai para sempre viver de acordo com o que os outros querem ou de acordo com o que você quer, com o que arde no seu coração. E é aí que está o seu propósito. Normalmente o nosso propósito está lá onde você está bloqueado. Sabe aquela coisa que você tem medo de fazer, aquela coisa que você tem medo de agir? Normalmente o seu propósito está ligado a isso. Então você tem que enfrentar esses medos, essas barreiras, e ir em frente e fazer o que deve ser feito. Porque nós estamos aqui para viver por um propósito, encontrar o nosso porquê. O porquê que você está aqui? Por que você quer começar no mercado de marketing digital? É por você? É pelas coisas que você quer viver? É pela sua família que você quer ajudar? É por conhecimento? Então você tem que encontrar os seus porquês, porque é isso que te move. Então você saber o seu propósito, o seu porquê, o porquê você faz o que faz, para onde você está indo, o que você quer viver. Então essa é uma reflexão que às vezes vai arder um pouquinho você pensar assim. E há um tempo atrás eu tive essa reflexão comigo mesma. Eu comecei a pensar, por que eu tô vivendo dessa forma? Por que eu ajo como eu ajo? Então eu comecei a analisar os meus hábitos. Então, quando você faz esses questionamentos sobre você, sobre a sua vida, você consegue retirar muitas coisas que não são mais para você e que estão te impedindo de alcançar o seu propósito. Porque enquanto você estiver imerso em um mundo que não é mais para você, em um mundo que você não se sente feliz, ou se você se sente feliz só por um momento e depois essa felicidade passa, enquanto você estiver imerso nisso, você não vai conseguir entender o seu propósito, isso não vai ficar claro para você, porque você vai estar tão perdido ali naquele meio que você não vai conseguir encontrar o que é o seu, sabe? O que é que arde no seu coração. E é assim que a maior parte das pessoas vivem hoje, sem se questionar, sem se perguntar o seu porquê. E é por isso que eu tô aqui hoje, porque eu entendi o meu porquê e porque eu quero te ajudar a encontrar o seu porquê também. Além disso, quero te ajudar a ter liberdade. Liberdade para você ir para onde você quiser, para você ajudar a sua família, para você viver coisas que realmente te libertam dessa visão. E existe uma palavra na Bíblia que fala que os apóstolos vieram para libertar as pessoas. E quando se fala de libertar as pessoas, não se fala sobre dinheiro, se fala sobre sabedoria. Então a sabedoria vale muito mais do que dinheiro. Você ser sábio hoje, você ter entendimento de mundo, você ter capacidade crítica de pensamento e você entender realmente e deliberar os seus caminhos. Você entender para onde você está indo, para o que você fala sim, para o que você fala não. Então a sabedoria é uma das chaves principais. Você tendo sabedoria, você alcança a riqueza. Então é por isso que eu estou aqui, porque eu quero entender um pouquinho da mente de vocês e também quero entregar tudo que eu tenho na minha mente hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da história, a história do Gilson, inclusive é o nome dele. E assim eu finalizo sobre o propósito. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, porque é realmente algo para se pensar. O porquê nós estamos aqui, para onde nós estamos indo, por que você faz o que você faz. Então, são pontos chaves e quando você encontra o seu propósito, tudo meio que se direciona, o universo se alinha para que todas as coisas aconteçam. E assim eu finalizo essa aula de hoje.